natural ali da região de metrópole, não é tão metrópole assim, porque é pequena, é Porto Alegre, é grandinha até. Mas, enfim, eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, fiz minha formação toda lá em psicologia, mais especificamente em psicologia cognitiva, cognição humana. Acabei meu doutorado em 2018 em psicologia. Durante o doutorado tive uma oportunidade incrível, financiada pela CAPES, em ficar 12 meses em estágio de sanduíche, doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, na Brown University, que me proporcionou uma experiência de vida, obviamente, mas de pesquisa científica, colaboração científica, e possibilidade de internacionalização das minhas publicações ou dos programas onde eu passei ou estou. Então, incrível. E em 2018, então, encerro meu doutorado, passo por algumas instituições, mas agora estou aqui na Universidade Federal de Pelotas. Certo? No curso de Psicologia, então, eu sou professor da graduação do curso de Psicologia da UFPEL, sou professor colaborador no programa de Epidemiologia aqui da UFPEL e professor do programa de pós-graduação em Psicologia da FURG, né? Então, que a FURG é Federal de Rio Grande, que é aqui a irmã aqui do lado também. Então, estou nesses locais, na pós-graduação, tanto na epidemiologia quanto na psicologia também. Brevemente, né, eu sempre estudei, então, violência contra crianças e adolescentes, mas o mestrado e doutorado ele foi em uma perspectiva de neurociência. Eu trabalhei, então, com aspectos imunológicos, endócrinos, moleculares, genéticos, relacionados à exposição ao estresse precoce, à vitimização durante a infância e adolescência, como casos de negligência e abusos. E eu sigo trabalhando nessa perspectiva atualmente. Sigo trabalhando com neurociência, ou mais especificamente psicobiologia, que é a interação entre aspectos psicológicos e biológicos, focados em experiêências adversas na infância. Porém, eu me vi num momento muito, assim, de rever minha carreira, assim, até então, embora ela tenha começado há pouco tempo, mas de rever, tá? Será isso que eu queria fazer a longo prazo? Porque me dei conta que, embora o que eu estudava era bem importante, era relevante cientificamente, socialmente, ele era menos relevante socialmente, pelo menos a curto prazo. O que eu estava fazendo de pesquisa era uma pesquisa bem básica, né, quando considera pesquisas aplicadas e básicas, era bem básica, era de investigar aspectos biológicos relacionados a processos psicológicos e ambientais, e são fenômenos que demoram muito para você translacionar para políticas públicas. Demora muito. O tipo de conhecimento que eu estava trabalhando, elaborando, é um tipo de conhecimento que demora 10, 15 anos para efetivamente virar uma intervenção ou dar uma mudança na realidade social. Porém, é uma coisa que eu posso trabalhar ainda. No entanto, eu não queria que ficasse só isso. Então, eu queria trabalhar ainda com violência contra crianças e adolescentes, mas uma perspectiva onde eu pudesse ter uma interação mais rápida com formadores, formadoras de políticas públicas, onde eu pudesse, de fato, ajudar a trazer conhecimento para ações rápidas naquele mesmo ano onde aquilo foi produzido. E eu, bom, como eu faço isso? Eu quero, mas como eu faço isso? Não sei, nunca fiz, trabalhar com pesquisa básica, quero trabalhar com pesquisa aplicada ou que tem uma aplicação mais rápida. E aí veio a pandemia. Eu estava pensando sobre isso, 2019, final de 2019, 2020 foi pandemia. Os trabalhos que eu estava, né, as coisas foram, o trabalho de campo foi encerrado, tudo, e surgiu uma necessidade de se adaptar no tipo de estudo que eu ia fazer. E aí eu me dei conta que eu poderia me debruçar e observar e, enfim, me dedicar a observar dados oficiais, dados governamentais relacionados à violência contra crianças e adolescentes. Consegui, através desses dados governamentais, identificar problemas, lacunas, oportunidades, poder reportar isso e conversar com formadores de políticas públicas para, enfim, aquilo que
parece funcionar, investir mais, aquilo que parece não funcionar, reverter, remediar, de alguma forma corrigir. E aí entra, então, o que a gente chama de estudos ecológicos, né? Eu sei que a Ana Cláudia me comentou que vocês tiveram uma aula, estão trabalhando alguns projetos com inserção ecológica, que é um tipo, então, de estudos para identificar a realidade social que pode ser utilizada na psicologia e em outras áreas também. Outro tipo de estudo é o estudo ecológico. Então, inserção ecológica e estudo ecológico são dois tipos de estudos diferentes. E é esse o último estudo ecológico que eu tenho me dedicado. Então, iniciei com os 2 pés assim em 2020 e todos os meus projetos atualmente e orientações são com esse método. Então, atualmente estou com 4 mestrandas, uma doutoranda e 2 pós-docs que estão especificamente estudando com estudos ecológicos. Então, como eu pensei em dividir essa aula, eu peguei apresentações minhas, então vou ter 3 conjuntos de slides, tá bem? Que eu vou tentar ser curto em cada um deles para poder promover discussão. Mas um deles, primeiro, é falar o que é estudo ecológico, né? Porque é algo novo, enfim, foi novo para mim, imagino que seja novo para alguns de vocês também. Então, o primeiro bloco é falar o que é estudo ecológico. Não vou entrar em psicologia ainda ou em políticas públicas, o que é estudo ecológico. Depois, eu vou apresentar um conjunto de slides onde eu aplico esse estudo ecológico num artigo publicado, que eu mandei para a Ana Cláudia, imagino que ela mandou para vocês, sobre notificações de violência infantil no Rio Grande do Sul. Então, eu vou apresentar esse artigo, né, então, a aplicação do estudo ecológico na psicologia, especificamente em violência contra crianças e adolescentes. E o terceiro bloco de apresentação vai ser como isso pode reverter em políticas públicas. Então, primeiro eu vou falar sobre o que é estudo ecológico, depois mostrar um exemplo prático que eu publiquei sobre estudo ecológico em psicologia em casos de violência contra criança e adolescente, depois falar sobre a questão de como isso pode se inserir, modificar, conversar e ter uma atuação prática nas políticas públicas, seja nacional, regional ou mesmo municipal. Beleza? Eu vou apresentar, então, meus slides, eu não vou ver vocês mais, então, por favor, Ana, se o pessoal quiser falar, medir o chat para mim, por favor, se quiser escrever alguma coisa ou quiserem falar, abrir o microfone, também fiquem à vontade. Tá? Então, vou compartilhar aqui. Um minutinho. Trancou aqui. Só me deem um retorno auditivo aí, se estão vendo meu slide. Está aparecendo, sim. Tá bom, obrigado. Às vezes dá uns atrasos, enfim, então se eu passar algum slide, vocês não conseguirem ter visto, então por demora, por favor, podem me falar, tá? Então, começar com estudos. Então, o primeiro bloco dos 3, estudos ecológicos. Poder falar o que são eles. Aqui eu tinha uma apresentação, mas já falei, né, da minha formação e da minha atuação. E aqui também, se vocês quiserem pegar, aqui são contatos, né, tanto o meu e-mail, que é ali em cima, é luzlewandowski@gmail.com. Ali, então, embaixo é o meu grupo de pesquisa, o Núcleo de Saúde Mental, Cognição e Comportamento, NEPS. Temos também um e-mail, temos um site, então, que a gente coloca ali diversas informações, editais, artigos publicados, e também o Instagram, que é o FPL-NEPS, que a gente coloca, tem um grupo de extensão bem forte em indicação de livros, de filmes, de materiais científicos, enfim, sobre saúde mental em geral, depressão, ansiedade, também trauma e estresse. São os focos principais, então se alguém quiser seguir ali, fica à vontade para conferir o material. Inclusive, fazer uma propaganda, semana que vem nós vamos ter uma jornada de TCC, de terapia cognitivo-comportamental, uma jornada online, com vários nomes bem legais na psicologia brasileira, e é um evento gratuito, então dá para se inscrever ainda, tá as informações lá no nosso Instagram.
Beleza. Bom, o que é um estudo ecológico? Conceito. Tá? São estudos na qual a unidade de análise é uma população, ou um grupo de pessoas, então uma população mais geral, ou população mais específica, que geralmente pertence a uma área geográfica definida, um país, um estado, um município, um bairro, um setor censitário. Então, é diferente de um estudo que eu vou fazer uma população que não é bem definida, eu vou ver quem quer participar da minha pesquisa, eu vou lá na internet, um survey online, eu vou lá em umas escolas, meio aleatório, enfim, esse é um tipo de pesquisa que eu vejo um caráter mais individual. Estudo ecológico, estou vendo na questão populacional, que é investigar o país inteiro, ou um estado inteiro, ou um município, ou um bairro inteiro, ou um setor censitário. Que esses estudos procuram avaliar como o contexto social e ambiental pode afetar a saúde de grupos populacionais. Então, por isso que a gente vai selecionar uma região geográfica bem definida e bem específica, que a gente quer ver quais as características sociais e ambientais daquele lugar geográfico afetam a saúde daquela população que vive ali, né? E a gente faz isso, consegue fazer isso no estudo populacional, porque em estudos que não envolvem população, a gente vai trabalhar no nível individual, que não reflete o que ocorre no coletivo. Vai refletir o que ocorre com o indivíduo, é óbvio. E isso é super importante. Não é um demérito, não é uma crítica, não é um ponto negativo. Porém, eu vou trabalhando com indivíduos, né, especificamente o que ocorre com os indivíduos, não saber coletivamente, que é o que vai ser diferencial e importante para poder definir políticas públicas. Eu não consigo definir políticas públicas individuais, né, porque cada pessoa tem uma necessidade específica, mas eu consigo definir políticas públicas no nível mais coletivo para determinados grupos de pessoas que precisam, necessitam, tem alguma questão que o Estado pode e ou deve oferecer. Então, um exemplo, né? A gente vai numa área geográfica específica, vou avaliar o nível de desorganização social de uma comunidade e como ela pode contribuir para que uma determinada epidemia ocorra de maneira mais intensa. Então, eu vou identificar lá que locais onde não tem coleta de lixo seletivo tem mais tal tipo de doença, né? Determinadas áreas onde tem menos beneficiários de Bolsa Família tem mais tipo de doença. Localidades onde a água tratada não tem todos os critérios de sanitários X, apresenta maior número de crianças com doenças pulmonares. Enfim, e por aí vai. Então, eu vou pegar um reporte geográfico específico para verificar como aquilo afeta a saúde das pessoas que moram ali. Então, eu vou gerar sempre o estudo ecológico, ele parte de geração de hipóteses, né, que eu vou investigar naquela área e aspectos daquela população, né. Então, por exemplo, avaliar a efetividade de intervenções, programas, políticas de saúde na população. Uma questão que eu estou vendo agora, uma aluna, ela quer ver o número de internações psiquiátricas. Número de internações psiquiátricas em mulheres, em homens, adultos, crianças, por gênero e raça, cor também. Ela quer verificar se a cobertura de CAPS e o gasto total de saúde no município, então isso em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, está vendo? Então, o número de CAPS que tem cada município, o número de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, enfermeiros, enfermeiras que tem em cada um desses CAPs, e o gasto total em saúde de cada um desses municípios, se esses dados, eles fazem o que com o número de internação psiquiátrica nesses municípios? Não altera para mais ou para menos. Né? Recentemente ela botou também Bolsa Família nesse cálculo, verificando se municípios com mais beneficiários de Bolsa Família são municípios onde tem menos ou mais internações psiquiátricas. No caso, ela está acabando os resultados já, tem menos, né? A gente viu isso, que tudo contribui para menos. Gasto total em saúde do município contribui para menos internação psiquiátrica, cobertura de CAPS contribui para menos internação psiquiátrica, número de beneficiários de Bolsa Família, então um município que tenha mais pessoas que se beneficiem da Bolsa Família,
que faz tanto a vida delas melhor, como a própria economia daquele município girar, porque as pessoas vão ter poder de compra, desde comprar um leite, isso e aquilo, no mercadinho da esquina, enfim, também tem a relação com a saúde mental das pessoas daquele município, de se internarem menos, seja por depressão, suicídio, álcool e drogas, qualquer tipo de internação psiquiátrica. Bom, esses estudos ecológicos são bons ou recomendados por quê, né? Eles são baixo custo, né? Eu comecei a pesquisar eles tanto por um interesse, motivação, mas porque eu me dei conta que eu precisava, em 2020, eu estava com 0 recursos financeiros para pesquisa, estava com poucos alunos e alunas, e estava em casa, em home office. Tá? Então, eu posso fazer pesquisa de casa, acessando bases de dados eletrônicas governamentais. Então, é um baixo custo e é conveniente. Ele não tem a limitação na aferição de estudos individuais, onde eu vou lá, vou pesquisar tantas crianças num colégio, ou algumas pessoas num CAPS só. Então, eu vou lá num CAPS da minha região, entrevisto, elas têm Bolsa Família, não têm? Qual é a renda delas? E eu vejo uma relação disso com a saúde mental delas. Eu posso extrair coisas legais disso, é óbvio, só que se eu pego um município inteiro, nos últimos 10 anos, investigo o gasto em saúde nos últimos 10 anos, o número de internação nos últimos 10 anos, o número de Bolsa Famílias nos últimos 10 anos, e faço as comparações longitudinais, por exemplo, bom, eu consigo avaliar como está aquela população inteira, não aquele único CAPS, ou aquelas poucas pessoas daquele único CAPS. Então, claro que esse estudo tem várias limitações também, eu vou passar depois, mas ele foge dessa possível limitação ou característica de estudos individuais. Ele tem interesse em efeitos ecológicos. Por que ecológico? Porque não muda a realidade. Eu vou lá e tiro um retrato da realidade. Né? Igual quando um biólogo naturalista, ele vai lá no meio do mato e se esconde cheio de folhas e tenta tirar foto dos animais, assim, sem interferir naquela realidade. Né? É isso. Quando eu vou lá pegar dados governamentais sobre algum fenômeno ou fenômenos, eu não estou intervindo nele, eu não estou perguntando nada para ninguém, não estou mudando aquela realidade com a minha intervenção. Ninguém sabe que eu estou ali, eu estou pegando dados já coletados, já utilizados, né? Que são utilizados em serviço de saúde de forma rotineira, tá no DataSUS, enfim, para quem quiser pegar. E também eles apresentam uma simplicidade na análise e apresentação. Eu vou mostrar meu artigo depois, que eu publiquei da Cadernos de Saúde Pública. Vocês vão ver, ele é bem simples, mas é um artigo que está sendo bem recente, está sendo bem citado, está sendo bem utilizado, ajudou a formar políticas públicas aqui na minha região, em Pelotas. É um gráfico, mostrei um gráfico super simples, mas que envolveu muito trabalho de coleta de dados, envolveu um trabalho de análise de dados, mas é um gráfico simples, que é fácil de pessoas entenderem e utilizarem a informação. O tipo de variáveis que a gente vai utilizar no estudo ecológico, né, ele pode ser agregadas, né, construídas a partir da síntese dos níveis individuais, né, então posso utilizar a renda familiar média, por exemplo, de uma população, o número de beneficiários da Bolsa Família, por exemplo, como eu estava falando, pegar variáveis também ambientais, com mensurações feitas nas características físicas do lugar onde os membros de cada grupo vivem ou trabalham, exposição à luz solar, então posso ver através do clima e tempo, eu posso ver, será que Pelotas se matam mais do que no Rio de Janeiro, porque qual a diferença entre essas duas cidades? A econômica, digamos que aí seja igual, poluição tem o mesmo número de fábricas, é tudo igual, assim, questões econômicas, questões de poluição, mas espera aí, Pelotas parece que tem menos exposição à luz solar, tem mais tempo nublado do que o Rio de Janeiro. Bom, será que isso tem a ver? Tá. Enfim, eu vou pegar esses dados, né? Poluição do ar, poluição da água, qualidade da água, ou pegar também variáveis globais, que são atributos de grupos, organizações ou lugares, e não existe algo análogo ao nível individual, como densidade demográfica. Não, a questão que difere Rio de Janeiro e Pelotas no quesito suicídio não é nada disso, é a densidade demográfica, ou a renda per capita, ou o índice de desenvolvimento humano, ou seja, são índices que eles não são, nunca vai ser individual, sempre vai ser coletivo. Né? Então, a gente pode utilizar, e normalmente eu gosto de utilizar todos esses níveis de variáveis, agregadas, ambientais e globais, para tentar especificar e estudar um fenômeno.
Aqui eu vou passar rápido agora, porque essa era uma aula de método que eu peguei aqui, que daí eu destrinchava, enfim, mas essa, na ideia que eu tenho para vocês aqui era só fazer uma exposição para fazer sentido depois, quando eu for apresentar o segunda parte, terceira parte. Então, tem outras coisas aqui sobre definições, esses estudos, tipos diferentes de estudo ecológico, que eu passo um pouco mais rápido, mas para ilustrar. Então, tem estudos que são exploratórios, que a gente vai verificar apenas a diferença, por exemplo, de pegar diversas regiões durante o mesmo período do tempo e comparar elas entre si em relação a alguma doença, alguma questão, para verificar, por exemplo, inequidade entre regiões. Então, aqui, um artigo aleatório que eu peguei, média salarial por região de saúde de macro-região em Minas Gerais, uma macro-região de Minas Gerais. Então, aqui ele pega a cada região da região norte de Minas Gerais e separa ali por média salarial de médicos, eu acho que era o artigo que eu peguei. Então, ele quer ver que existe inequidade de salário entre as regiões, por exemplo, normalmente regiões mais afastadas de centro urbano, profissionais ganham menos, eles querem menos, então tende aí talvez profissionais às vezes menos qualificados, o que é ruim para aquela população específica, o que é ideal que fosse algo sistêmico, não tivesse inequidades entre regiões mais afastadas ou mais próximas do centro urbano. Enfim, é um exemplo. Aqui outro exemplo de um estudo exploratório que vai verificar a inequidade entre regiões. Aqui é na cidade de Recife, ocorrência e risco relativo de acidentes de trânsito urbano num bairro de Recife, Pernambuco, Brasil. Então, pegam um bairro e verificam, segundo bairro, quer dizer, então pegam a cidade inteira, querem verificar se tem bairros que têm mais ou menos risco. Para que serve isso? Para avisar lá a agência municipal de trânsito, olha, lá nesse local tem que ter mais sinaleira, tem que ter mais faixa de pedestre, tem que ter mais câmeras, tem que ter mais lombada, tem que ter mais guardinha, sei lá, mais placa, alguma coisa tem que fazer, porque são regiões onde tem muito mais acidentes relativos do que outras. Então tu vai comparar regiões. Esse é o estudo exploratório. Também, estudo ecológico tem o que a gente chama de estudo analítico, que é o mais comum, que avalia a associação entre o nível de exposição médio e a taxa de doença em diferentes grupos. Por exemplo, cidades onde fumam mais, tem mais câncer de pulmão? Tem. Então, a gente faz um estudo analítico para verificar isso. Aqui, por exemplo, para mostrar um estudo de taxas de mortalidade por doença coronariana em diversos países do mundo, onde mostra que consumo per capita de álcool está associado com mortes coronarianas. Então, quanto mais há consumo de álcool naquele país, mais mortes coronárias aquele país tem. Então, faz um estudo analítico com dados populacionais. Pega o dado, olha, quantas pessoas morrem por ano do coração, quantos litros de álcool, em média, aquela população toma. E tu junta essa informação, tu tem esse gráfico. Quanto mais a população bebe, mais essa população morre de problemas do coração. O Brasil não está aqui, né? Porque eu acho que a gente não tem esses dados. Tipo, a gente não tem o dado. A gente tem o dado de morte por doença do coração bem definida, se pegar no DataSUS, mas o consumo per capita de álcool não é algo que a gente tenha. Talvez o IBGE tenha incluído em outras pesquisas, mas na data desse estudo aqui, sem dúvida, não. Outro estudo analítico, a taxa de mortalidade de câncer ovariano, né, em relação à radiação solar. Né? Então, quanto mais radiação solar, quanto mais exposição solar daquela população, também maior morte de câncer ovariano. Então, daí tu vai explicar, tu vai teorizar sobre aquilo. E dentro dos estudos exploratórios, tem aqueles que eu mais gosto, tenho investigado e trabalhado, são as séries temporais, que é o artigo que eu vou mostrar para vocês, e mandei para vocês, é um estudo ecológico de série temporal, que é o que eu mais acho interessante, mas eu, Matheus, né? Eu gosto de trabalhar e acho que dá bons resultados, bons argumentos, boas análises para discussão. E as séries temporais avaliam, então, a evolução das taxas de uma doença ou uma característica ao longo do tempo, em uma determinada população geograficamente definida. E é útil para prever tendências futuras
ou para avaliar o impacto de uma intervenção em nível populacional. Então, posso verificar, olha, a gente tem, digamos que a gente faça agora, esse ano, existe uma mega campanha investindo bilhões e bilhões de dinheiro em propaganda e em auxílio telefônico, em CAPES, informação de professores, formação de profissionais de saúde para prevenção de suicídio. Mas, assim, é uma campanha jamais vista no mundo, é feita isso. E, bom, a gente tem lá no Brasil, o Brasil é o país que mais é um dos países que mais cresce suicídio, né, gente? Vários países do mundo estão caindo, embora caem levemente. A maior parte dos países da Europa e de outras localidades do mundo está estagnado ou caindo. O Brasil é um dos que segue alto, assim como os Estados Unidos. A América, na verdade, as Américas, né? A América, como o continente americano, é o continente onde segue, enquanto os outros continentes sobem, enquanto os outros continentes descem em suicídio. Bom, o Brasil está subindo. A gente faz intervenção em bilhões, né? E vamos ver, bom, vou poder acompanhar, não só a olho nu, mas com análises estatísticas bem definidas, bem refinadas, se aquela intervenção de fato tem impacto naquelas taxas. Enfim, isso pode ver com políticas públicas ou que nem a Covid. Eu estudei nesse artigo, vou mostrar para vocês, se a Covid, né, a Covid como em si, né, se o início da pandemia teve um impacto nas notificações de violência contra crianças e adolescentes. Tá, então, vou fazer uma análise temporal ao longo do tempo. E é útil para prever tendências futuras ou para avaliar o impacto de uma intervenção em nível populacional. Então, aqui, séries temporais para a taxa de mortalidade de tuberculose no Brasil. Então, você vê que de 1900 a 2000, tuberculose baixou muito no Brasil. Né? Então, tem uma tendência bem nítida decrescente. Então, os pesquisadores vão avaliar o que aconteceu a partir de 50, 60, tem essa queda abrupta, né? Então, qual é a política pública nacional que faz essa, no caso aqui só da cidade de São Paulo, né? Então, qual é a política pública também nacional, mas municipal, que faz esse número cair? Aqui, então, taxas de internações por condições sensíveis em internação primária. Né? Então, porque no Rio Grande do Santa Catarina, Florianópolis, né? Então, por que as taxas elas têm caído de 2001 a 2011, mas elas não têm caído aquilo que se esperava e se observa em outros locais. Então, tu pode também estudar, definir e traçar políticas públicas em relação a isso. Tá? Aqui só outros exemplos por lá. Tem mais exemplos aqui, então, onde eu vou verificar. Aqui é um estudo que combina vários, o estudo exploratório e também o estudo de séries temporais. Então, tem 4 aqui mapas do Brasil, o primeiro de 96, 99, o último lá de 2008, 2011, onde avalia taxas médias de incidência de AIDS por 100 mil habitantes, segundo o município de residência. Então, olha que legal. Esse estudo ele faz uma análise por município da incidência de AIDS naquela população em conjunto de anos diferentes. O que a gente pode ver com isso aqui? Primeiro, quais municípios têm mais incidência de AIDS? E poder investir mais dinheiro na prevenção e tratamento nesses locais. Além de ver um recorte de qual tem mais, a gente consegue ver qual cresce mais, ou qual segue estagnado nas taxas, ou qual decresce. Bom, o que acontece em tal município que tem caído cada vez mais a incidência de AIDS? É por um investimento muito bom em saúde ou é por falta de investimento? Nem detectam, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, tem um dos programas bem pioneiros de detecção e tratamento. Desculpa. Me engasguei. E os estudos mostram uma incidência muito maior que outros lugares do Brasil em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E talvez essa incidência ela não seja relativo a que tenham mais pessoas, então, que tenham AIDS no Rio Grande do Sul. Mas talvez pelo justamente o apoio financeiro, o apoio em saúde que faz as pessoas se testarem mais. E aí, claro, aparecem mais esses dados. Então, esses dados sempre tem que ser, quando eu vejo que um local tem mais incidência que outros, será que tem mais incidência justamente porque ele investe
em prevenção e tu consegue visualizar isso, ou ele tem mais incidência porque falta estratégia de prevenção. Então, análises bem específicas e cuidadosas tem que ser para não entrar em nenhuma falácia ecológica, que eu vou falar depois. Mas é isso. Porto Alegre é o município que tem mais pessoas com HIV. Tá. Então, isso é porque Porto Alegre não investe e por isso as pessoas estão com cada vez mais HIV, a população, ou é porque investe muito e as pessoas conseguem descobrir que estão com HIV e assim fazer, se precisarem de tratamento ou cuidados específicos, conseguirem se cuidar, fazer, enfim, e seguir a vida. Então, a gente tem que entender muito das localidades e recortes geográficos que a gente trabalha para poder interpretar aquele dado, para não cair na falácia ecológica que eu vou falar depois. Aqui também outros exemplos, né? Nada novo, assim, só para mostrar. Antes de entrar em falácia ecológica, então, falar das vantagens do estudo ecológico, como eu disse, baixo custo e execução rápida, permite análise exploratória de fatores de risco na etiologia das doenças ou agravos, né, como violência, então doenças e agravos, e úteis na avaliação de programas e políticas de saúde, e poder levar essas informações para pessoas que formam políticas públicas e, se tudo der certo, e for possível, ter uma mudança na realidade social assim que tu conseguir ter essas informações, ser algo mais rápido e que a translação do conhecimento seja encurtada. Então, as desvantagens. Não é possível associar exposição à doença no nível individual, só estudos individuais podem fazer isso. Fatores de risco e doença ou agravos não são medidos nos mesmos indivíduos, então, porque tu vai trabalhar sempre no nível populacional. Tem uma dificuldade de controlar fatores de confundimento, que tu pode fazer isso em estudos individuais, tanto quali quanto quantis, poder, né, no quant controlar estaticamente para algumas variáveis de confusão, no quali tu excluir ou criar grupos diferentes para análise, enfim, tu não vai conseguir fazer isso no estudo ecológico, porque trabalhando com grandes populações, um grande número de dados. E às vezes pode empacar na falta de disponibilidade e qualidade da variável da informação, porque essas informações em saúde, por exemplo, quem faz são pessoas, trabalhadores de saúde, que muitas vezes estão sobrecarregados com outras atividades do posto de saúde, do CAPS, do hospital, e não tem o tempo necessário de trabalho para registrar de forma qualificada aquelas informações. Então, informações que vêm estranhas, ou que tem que lapidar muito, mas, enfim, é um problema que existe, não tem muito como contornar em curto ou médio prazo. E aí, por fim, esse bloco, cuidar com a falácia ecológica, que é a realização de uma inferência causal inadequada sobre fenômenos individuais com base na observação de grupos, já que uma determinada associação observada entre as variáveis no nível agregado não necessariamente significa que existe essa associação no nível individual. Tem um exemplo bem clássico do Durkheim, estudando províncias europeias predominantemente protestantes no século III, e observou taxas de suicídio maiores do que em províncias predominantemente católicas. Então, o achado sugeriu que protestantes tenderiam mais ao suicídio, né, o que foi uma falácia ecológica, porque não era real, porque embora naquelas regiões tinham mais protestantes e outras mais católicas, naquelas regiões onde tinham mais protestantes, não eram os protestantes que estavam se matando mais, ou cometendo mais suicídios. Então, quando tu vê um grande conjunto de observações, tu vê em nível populacional, tu tem uma oportunidade de ter um retrato muito legal e impactante da realidade, mas tu tem uma chance de, para falar, confundir as coisas e talvez entrar na falácia ecológica. Então, tem que os dados têm que ser, além de cuidadosamente coletados, cuidadosamente analisados, cuidadosamente, e bem mais do que os outros aspectos, discutidos e interpretados. Como coletar, né? Existem várias maneiras de coletar dados governamentais, né? Hoje a gente tem a Lei de Acesso à Informação, né? Onde, através do portal da transparência do governo federal e dos governos estaduais, tu consegue pedir informação. Então, se eu quiser hoje pedir para... Olha, eu quero pedir para a Secretaria de Justiça, Estadual de Justiça do Rio de Janeiro, o número de homicídio e estupro de mulheres por mês nos últimos 15 anos. Tu pode pedir, é uma informação que qualquer
brasileiro, brasileira pode ter acesso. Às vezes eles negam porque, se tu não passar informações suficientes, o que tu quer fazer com isso, né? Então, bom, vai explicar. Se tu é um jornalista, uma jornalista, tu vai falar, eu quero fazer uma reportagem investigativa sobre isso. Se tu é uma pesquisadora, pesquisador, tu vai falar, olha, eu quero fazer tal pesquisa para demonstrar tais associações, tal. Às vezes essas informações têm que ser solicitação, porque elas não estão em domínio público, assim, ou outras estão, né? Como muitas informações que eu trabalho são como notificações de agravos de violência, estão em domínio público no DataSUS, por exemplo. Então, através do DataSUS, eu vou lá e consigo extrair as informações. Claro que isso é um conjunto de informações enorme, eu preciso de um computador bom, um banco de dados, gerenciar um banco de dados com muitas observações e muitas variáveis, então, observações de muitas pessoas, né, milhares, centenas de milhares de pessoas, e diversas variáveis. Então, é um trabalho bem grande, mas que são dados que estão aí disponíveis e é possível pegar. Tá bem? Então, esse é o primeiro bloco. Eu vou, enquanto eu respiro aqui, e vou para o artigo, então, a aplicação do estudo ecológico no contexto de psicologia, no contexto de violência contra crianças e adolescentes. Aproveito, claro, se alguém tem alguma pergunta, né, quer falar alguma coisa, fique à vontade enquanto eu estou trocando aqui para a próxima apresentação. Matheus, só uma pergunta. Qual é o autor de referência que você utiliza por conceito de pesquisa ecológica? Então, é um termo já bem antigo, assim. É antigo, né? Dentro da epidemiologia, e aí a gente tem aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Centro de Epidemiologia de Pelotas, ele é bem forte, né? Ele é responsável pelas principais cortes de nascimento do Brasil e do mundo, então a gente tem um grupo epidemiológico muito forte aqui, e então a gente tem bastante material bibliográfico e livros em português que eu posso passar, porque a origem desses estudos não é brasileira, né? Eles datam bem mais tempo, aquele estudo Durkheim lá, ele é um estudo ecológico que já era utilizado nos primórdios da epidemiologia, mas a gente tem bons materiais de tradução e com alguma novidade, principalmente estatística, porque o que o estudo ecológico ele evoluiu é a análise estatística possível de fazer com grandes números de observações, né? E daí vai ter diversos autores e autoras para cada tipo de estudo. Então, o estudo exploratório, o estudo descritivo, o estudo de séries temporais, e aí o estudo de séries temporais que eu mais utilizo agora não lembro o primeiro nome, mas Antunes é um pesquisador brasileiro que propagou muito esse tipo de pesquisa de série temporal, traduzindo vários métodos de pesquisa e, principalmente, tornando mais acessível a análise estatística necessária para fazer análises temporais em estudos ecológicos, que a principal delas é Prince-Winstein, que é um tipo de análise estatística para justamente verificar uma série temporal de vários anos, de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Obrigada. De nada. Seguir, então, aqui. Qualquer coisa me interrompa, tá, gente? O segundo bloco, que é violência... Matheus, tem a Grazi, uma aluna que quer fazer uma pergunta. Faz aí, Grazi. Pode fazer. Tá aqui no chat. Acho que está dando microfonia para ela. Ela botou aqui. Agora foi, né? Tá, agora. vai. É porque eu estou sem áudio no computador. Então, eu tinha uma pergunta sobre esse processo da coleta de dados. Você falou sobre o portal da transferência, mas que nem sempre os dados têm ali ou vão estar acessíveis e tudo mais. Vocês fazem, quando vocês definem um tema, por exemplo, um levantamento de onde possivelmente esses dados poderiam estar a nível macro, e até chegar no micro, assim, tem tipo um mapeamento, onde a gente poderia encontrar esses dados, né, mais alargados a nível Brasil, estadual, municipal, enfim, vai reduzindo isso até pensar no local mais específico? Perfeito. Então, a gente tem uma boa ideia, ou uma ideia, né? E tá, primeiro eu não vou restringir a ideia, primeiro eu vou ter ela,
e aí eu vou ver como ela é possível. Daí sim, antes de escrever o projeto, seja para submeter para qualificação de mestrado, doutorado, ou mesmo para um edital de pesquisa, eu vou ver se os dados existem, né? Que eles existem, eu sei que sim, mas às vezes eu não sei como pegar, ou se é fácil pegar, né? Então tá, eu sei que existe dados de suicídio no Brasil, eu sei disso, porque toda morte, ela tem que ser registrada, tem que ter um óbito, uma certidão de óbito, registrada em cartório e assinada pelo médico, tudo médico e tal. Então eu sei que as pessoas que morrem por suicídio têm lá, tem que ter que elas morreram, tem que ter a data, tem que ter aonde foi, tem que ter a idade, tem que ter a raça, cor, tem que ter sexo biológico, pelo menos. Às vezes tem gênero, às vezes não, porque às vezes é uma informação que nem se sabe, enfim, ou não se foi levantada pela equipe, mas sexo biológico sim. Então tem umas coisas que eu sei que tem que ter. Mas tá, vão ter elas, então tá, eu vou lá olhar, né? Então eu vou atrás delas para verificar se existem. E aí, o DataSUS, por exemplo, tem. O DataSUS, tu encontra lá, tu consegue pegar de todo o Brasil, por estado, por macro-região, por município, tu consegue pegar em vários anos diferentes. Agora, eu quero pegar dados relativos a boletim de ocorrência. Eu quero verificar, será que boletim de ocorrência relacionado a tentativas de estupro, de violência física e de violência psicológica contra mulheres aumentaram durante a pandemia? Boletim de ocorrência não tem em algum lugar assim, tu tem que mandar e-mail, tem que entrar via porta de transparência no governo estadual de segurança pública ou no Ministério de Segurança Pública também, Ministério da Justiça, que talvez eles vão ter mais lentamente, porque as secretarias de cada estado mandam para o ministério, isso pode ser em tempos diferentes. Então, eu vou começar pelo menos pelo Rio de Janeiro, que é meu estado. Então, eu começo por aqui, conseguir os dados. Agora eu vou dar o passo maior, ver se o ministério tem de todo mundo, para fazer um estudo nacional. Então, eu vou indo. Então, tem aqueles dados que... Esse dado existe, o boletim de ocorrência, as polícias lá têm, a cada tanto tempo elas fazem backup para a Secretaria Estadual, e a cada tanto tempo a Secretaria Estadual faz backup para o Ministério. Então, esse dado existe, está em tabela, e como cidadão, seja qual área que for, a gente tem direito a isso, só que tem que pedir. Porém, agora, isso é boletim de ocorrência. Agora, se a gente quiser verificar, não, eu quero verificar óbitos de mulheres durante a pandemia, bom, por agressão, né, não por câncer, isso aqui, mas por agressão, óbitos decorrentes de agressões físicas ou estupro, tem DataSUS. Então, eu consigo ver, agora eu consigo comparar, olha, 2020, mais mulheres morreram por agressão física e estupro em relação a 9, 8 até 2000, até 90, bom, isso eu posso ver. Isso está do acesso sem precisar pedir para ninguém. E agora, se eu quiser de 2021, eu estou fazendo isso, para 2021, eu já entrei com a solicitação para quando acabar dezembro, eu conseguir os dados de 2021, porque normalmente os dados aparecem 1 ano ou 2 depois no site. Eu quero antes, então eu fiz a solicitação e está tramitando lá. Então, a gente vai indo, mas é isso, Grazi. A gente tem ideia, e primeiro não pode a ideia. Tem a ideia e depois eu rebolar para descobrir como que tu consegue ela, a variável. Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos lá, então. Então, se surgirem perguntas assim como a Grazi ou outras, enfim, ou durante, podem ficar à vontade. Todo mundo está vendo aqui o slide de violência infantil, notificação e pandemia? Sim, sim. Beleza. Então, aqui é um exemplo de aplicação de um estudo ecológico na área de psicologia, envolvendo, então, violência infantil. Violência infantil, então, existem várias violências contra crianças e adolescentes que a gente pode identificar, registrar, mas as principais, então, elas envolvem abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligência física e negligência emocional, né? E esses tipos de violência, enfim, aumentam, o indivíduo não vai ter nenhum, pode, inclusive, não ter nenhum desses desfechos, né? Óbvio, mas aumenta a chance epidemiológica de depressão, problemas com álcool e drogas, ansiedade, TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, ou transtorno bipolar. E a violência contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública mundial.
não é um problema exclusivo do Brasil ou países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento econômico, né? Mas tem uma prevalência global enorme, né? Então, abuso físico, mais de 20% em prevalência global, abuso emocional, 35%, negligência emocional, física, 15%, negligência emocional, 40%, e abuso sexual também tendo uma distinção um pouco para meninos e meninas, mas tanto meninos e meninas podendo ter risco de violência sexual, chegando até para meninas mais de 15%, né, no mundo. Então é muito alto. Embora seja um problema global, algumas características geográficas podem impactar nos dados. Aqui um estudo que eu fui coautor, mas publicado pelo colega Tiago Viola, que analisou fatores geográficos relacionados à violência contra crianças e adolescentes, verificou que o Brasil, em relação a disparidades econômicas características do nosso país, não aumenta o número de abuso sexual ou abuso físico, por exemplo, comparado com outros países desenvolvidos economicamente. Mas negligência, sim. Um país como o nosso, onde a questão financeira é muito díspare, é muito distante, isso não aumenta em nada se as pessoas vão abusar menos ou mais fisicamente ou sexualmente crianças. Mas aumenta muito o potencial de negligência. E é um mecanismo óbvio. Eu vou acabar negligenciando aquela criança emocionalmente, fisicamente, porque eu nem posso ficar com ela. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro, 2, 3 ônibus para chegar no trabalho, enfim, eu deixo ela com quem dá, com quem pode, com o irmão mais velho, a irmã mais velha, é isso aí, eu negligencio o cuidado emocional e físico dela. Eu não tenho condições físicas e financeiras de dar aquele suporte. Então, alguns tipos de violência, eles podem ser maiores em alguns países por questões geográficas relacionadas a eles, como que no caso do Brasil, onde a estimativa de negligência ela tende a ser mais alta que outros países. E, considerando isso, bom, a violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno global. No Brasil, a gente tem vários problemas relacionados a isso, principalmente negligência. E durante a pandemia, como que ficou isso? Isso foi a pergunta que eu me fiz, eu e meu grupo de pesquisa, no início de 2020. Em março de 2020, a gente pensou, tá, a gente já estudava isso, né? Esse fenômeno, tá, esse é um fenômeno que provavelmente vai agravar durante a pandemia. E, de fato, ali, março, abril, junho, julho, agosto de 2020, ainda é falado, mas até no primeiro semestre da pandemia no Brasil e no mundo também, muita reportagem jornalística, muitos editoriais científicos, não necessariamente artigos científicos, né, mas editorial, opiniões de pesquisadores, pesquisadoras, né, comentários, revisões, então não eram estudos, né, mas comentários, né, então tanto pela mídia quanto por cientistas, pensadores, pensadoras, avaliando, olha, que esse período de pandemia e isolamento social e risco de doença pode ter vários impactos, né? Pode ter impactos econômicos, né? Pelo isolamento, distanciamento social. Isso pode provocar aumento de ansiedade, pode provocar aumento de depressão, pode aumentar o número de suicídios. Então, as pessoas começaram a falar sobre isso. E uma das coisas que algumas pessoas começaram a falar e escrever era sobre as consequências em violência doméstica, né? Então, até uma autora que chamou o paradoxo da pandemia, a consequência da Covid na violência doméstica. Por que paradoxo? Porque enquanto, para se proteger da Covid, inicialmente, vamos ficar em casa, vamos se isolar, e isso me protege da Covid, pensem se eu me isolo com o agressor. Então, eu sou uma pessoa que vive com uma pessoa que me agride. Né? Então, meu marido me agride. Né? Fisicamente, ou sexualmente, emocionalmente, me agride. Uma coisa eu sei, enquanto eu não estou em casa, ele não pode me agredir, né? Ou tem menos potencial de me agredir. Então, quando eu trabalho, quando eu estou na rua, quando eu estou na academia, quando eu estou fora de casa, ou ele fora de casa também. Agora, o que acontece quando nós dois estamos dentro de casa? Eu até posso estar me protegendo do vírus, eventualmente, mas estou mais tempo exposto com aquela pessoa que é agressora. Então, só por isso pode aumentar a chance de eu sofrer mais violência, porque eu estou mais tempo com o agressor.
Além disso, todo pelo estresse econômico, estresse da doença, a pandemia em si, a gente sabe que estresse pode aumentar comportamento violento em pessoas violentas, né? Elas estarem estressadas aumentam, além de tudo, poder aumentar esse nível de violência, não só pelo contato em si, mas por esses fatores. Então, algumas pessoas escreveram sobre isso. E, mais especificamente, sobre crianças e adolescentes, vocês devem saber, né, que uma criança ela pode sofrer alguma violência por qualquer adulto, né? Ela é vulnerável em todos os contextos, pode sofrer violência pela professora no colégio, pelo padrinho, o tio que fica com ela uma tarde, pela avó que cuida na casa dela, pelo professor de educação física, pelo padre, pela professora de natação, enfim, pode ser externo, né, óbvio, e muitos casos são externos. Porém, a maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes acontece em casa. Mais precisamente, entre 70% a 80% de violência contra criança e adolescente acontece em casa. De novo, essa criança não está sendo violentada quando ela está no colégio, pelo menos por esses pais ou cuidadores, né? Ou quando esses pais e cuidadores estão trabalhando fora. Então, se de manhã o pai e a mãe que abusam da criança estão fora e ela em casa, bom, não estão fazendo nada com ele, ou ela. Depois da tarde, quando ela vai para o colégio, também não estão fazendo nada com ele. Agora, talvez quando volte, sim. Agora pensa se a criança está o dia inteiro com esses pais que agridem, que abusam dessa criança, ou cuidadores que abusam, agridem essa criança. E além disso, sem a possibilidade de pedir socorro, porque ou alguém notar, né, alguma questão, porque no colégio, e outra coisa, né, a escola é a principal fonte de notificação contra a violência de crianças e adolescentes. Porque, claro, se 80% das violências ocorrem em casa, não é o pai e a mãe que vai notificar, porque são eles que, né, os cuidadores que estão provocando essa violência. E fora a casa, o local que a criança mais fica é na escola, né, onde o professor e a professora têm um contato diário e consegue notar alternância, mudanças de comportamento, ou marcas, eventualmente, físicas. Então, consegue identificar, explorar e notificar quando for o caso. Então, a criança, sem essa possibilidade de pedir socorro e presa com seu agressor, no caso, famílias onde já ocorria violência, essa violência pode escalonar, pode aumentar, e sem a perspectiva de socorro. Então surgiu a ideia desse artigo. Foi publicado por mim, Douglas, Thiago, Jean e Roberto, que foi numa revista que eu acho muito legal. Eu nunca tinha publicado, eu tinha sonhos de publicar nela, porque eu sempre consumi muito materiais nela. E se vocês são interessados por como pesquisas podem promover mudanças na realidade social ou se relacionar com políticas públicas, é uma ótima revista para ler, que é Cadernos de Saúde Pública. Então surgiu a ideia desse artigo, que é o impacto do distanciamento social nas notificações de violência contra crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul, Brasil. A gente sabe que a prevenção passa necessariamente pela notificação de denúncias diante sinais indicativos. Lembrando, né, você sabe, eu como vizinho, eu como psicólogo, professor, médico, qualquer atuação que eu tiver, eu não vou notificar quando eu tiver certeza daquela violência ou certeza daquele abuso. Até porque talvez eu nunca vá ter certeza. Eu não sou policial, não sou investigador, não sou juiz, não sou perito, meu papel não é ter certeza de nada. Eu notifico na suspeita. A notificação é sempre na suspeita. Tem um indicativo, a gente avalia aquele indicativo, vamos notificar. Então, prevenção, ela passa necessariamente pela notificação de denúncias diante de sinais indicativos. E no ano de 2020, a notificação de violência contra crianças e adolescentes diminuiu ou aumentou? Então, a gente fez essa pergunta. E esse estudo, então, que a gente fez, um estudo ecológico, analisou as taxas de notificações de violência infanto-juvenil no estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 2015 e 2020. Então, essa aqui é uma figura do método, essa figura está no artigo, que é a figura do nosso método. Então, eu acho muito legal, eu comecei a ver isso em alguns estudos ecológicos, né, e eu tento... E sempre uma coisa que eu fiz, todo estudo que eu publiquei, e estou tentando publicar, eu sempre tento deixar o método mais fácil possível para as pessoas entenderem
interpretarem e também replicarem, se for o caso. Então, eu gosto de fazer desenhos, assim, mesmo que pareça simples, mas eu acho legal e facilita as pessoas entenderem aquilo que eu quero comunicar. Então, ali o A é o recorte geográfico, Rio Grande do Sul, o estado e suas 497 municípios. B, aonde eu coletei as informações? Coletei nos dados do SINAM, Sistema de Agravos e Notificações, coletas no portal BiSaúde, aqui do Rio Grande do Sul, no painel de violência interpessoal e suicídio. C, o que eu coletei nesses portais? Registro de notificações de violência contra crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, e eu estratifiquei, também coletei por faixa etária, sexo, raça, cor e tipo de violência. Coletei todos os meses de março e abril de 2015 2020, porque março e abril? Isso foi no começo da pandemia, e a pandemia começou oficialmente no Brasil 11 de março, acho que foi decretado, algo assim, mas, né, em março. Eu queria ver, bom, e essas escolas fecharam no Brasil inteiro, já fecharam, enfim, muitas pessoas começaram a trabalhar home office, em casa. Então, a gente pegou esses meses e a gente pensou no artigo, foi em abril, maio, que a gente escreveu ele, então a gente pegou esses primeiros meses da pandemia e dos anos de 2015 2020, e o E, que análise a gente fez, que foi uma análise de tendência temporal, né, utilizando a técnica estatística de Price-Weinstein, que é uma técnica utilizada em estudos ecológicos de séries temporais. E esse aqui é o gráfico principal do estudo. Então, assim, que é bem simples, mas, né, é o gráfico principal, que é as notificações de crianças em cada um desses meses, em cada ano. Então, março, abril de 2015, março, abril de 16, março, abril de 17, março, abril de 2018, março, abril de 19, março, abril de 2020. Vocês notaram que tem ali, ó, entre 2015 e 2017 está igual, correto? E 2017 tem um aumento, né, de notificações. Isso porque a gente teve ali períodos ali, ali de 2015, 2017, muito investimento público em ferramentalizar melhor profissionais, servidores na área de educação, servidores na área de saúde, para notificar casos. Então, a gente começa a ter um aumento de notificações em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a gente tem, a partir de 2011, primeiro, depois dá uma estagnada, e a partir de 2015, 16, 17, começa a ter um aumento. Em todos os estados isso ocorre. Porque não que a violência real tenha aumentado no Brasil, não, mas as notificações dessa violência. Lembrando, a prevenção passa pela notificação. Então, antes, eram crianças e adolescentes invisibilizados, que agora começam a ser notados, observados pelos agentes públicos, saúde, social e educacional. E, então, esse aumento, nos últimos anos, ele não reflete um aumento de violência em si, mas sim um aumento da notificação da violência, que é super importante. E aí vocês veem que ali, aqui está por taxa de notificação, né? Em abril a gente tem um nível altíssimo, né? Altíssimo. E a ideia é que seria continuar subindo, né? A gente começa subindo e não para. E aí em 2020, março e abril, a gente tem uma queda abrupta. É como se a gente voltasse para ali, na verdade em abril a gente volta para anterior de 2015, a gente volta como se estivesse lá em 2011. Então um retrocesso enorme, uma queda de 54% das notificações de violência contra crianças e adolescentes no início da pandemia. A gente está agora em vésperas de publicar um artigo em todo o Brasil, com os dados de todo 2020 e parte de 2021, mostrando que isso segue. Tá? Isso, infelizmente, segue não só no Rio Grande do Sul, não só nesses meses iniciais, mas em todo 2020. Até porque quase todos os estados brasileiros não tiveram as escolas fechadas em 2020 inteiro, principalmente escolas municipais, estaduais. Então, o problema ele é enorme. Então, a gente sabe que a maior parte de violência ocorre dentro de casa e muitas crianças ficaram em isolamento social justamente com seus agressores, e ainda escolas e outros serviços que notificam muitos casos estiveram sem atividades por um longo período, ou com também atividades à distância, né? Então, apesar do distanciamento social ser fundamental para evitar a propagação do coronavírus, houve um impacto significativo
na redução das taxas de notificações de violência contra crianças e adolescentes. E nesse artigo a gente ressalta a necessidade de planejamento e ações intersetoriais, saúde, proteção social, justiça e segurança pública. E depois desse artigo, eu publiquei uma carta para a revista também, para Cadernos, falando sobre a abertura das escolas, que eu defendia, né, claro que o governo deveria investir em testagem em massa e vacinação em massa, porém as escolas deveriam abrir com todos os cuidados precisos, né, que a gente tinha dados já suficientes para a questão de atraso de desenvolvimento cognitivo, mas que isso era uma parte, mas o que eu estava defendendo ali era no papel social da escola em proteção de crianças e adolescentes, da garantia de direitos das crianças, né? A escola é o principal mecanismo de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Ela não pode fechar. A escola ela não pode fechar, é um bem enorme, importantíssimo para a sociedade, e ela não é, e a escola está fechada, não é culpa da diretora, do diretor da escola, nem dos professores e professoras, menos ainda, né? É culpa de um Estado, de um governo desastroso, sem planejamento, sem um plano estadual, municipal de retorno, sem investimento financeiro nisso. Então, nas redes sociais, a gente vê esses professores aí falando não só, agora eu professor público, eu professor, servidor público de universidade, mas que também é xingado, enfim, mas falando do professora do colégio ali, que está toda hora sendo xingado, é sempre xingado, né, que ideologiza, que isso, aquilo, e agora é sendo xingado também porque estava ficando em casa. Coitado, a gente nem tinha computador para dar aula, tinha que dar aula de WhatsApp, ou ir na Lan House. Esses tempos, em 2020, eu fui numa Lan House imprimir umas fotinhos para o aniversário da minha filha, enfim, e lá eu vi uma série de professoras fazendo aula ali no PowerPoint, porque deu para ver que era aula de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, fazendo aula numa lan house, porque não tem computador ou equipamento ou lugar em casa. Então, assim, as pessoas estavam trabalhando em muito. Faltava era planejamento e incentivo financeiro de autoridades em poder proporcionar uma qualidade de volta ao trabalho. Então, mas a partir desse artigo, a gente faz uma carta, então, defendendo e cobrando a autoridades, né, que as escolas deveriam voltar, porque elas são uma das principais maneiras de garantir direitos de crianças e adolescentes. Matheus. Oi, fale. Bem? Aqui tudo bem, claro. Pode falar. É só complementar um pouquinho do que você tem apresentado, está apresentando para a gente agora. É um dado aqui, né, do Rio de Janeiro. Esse ano saiu, acho que foi o 27º censo da população acolhida, feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E são resultados, né, são dados que vai muito ao encontro da sua pesquisa, do que você tem apresentado, né, em relação à notificação que diminuiu, o acesso à escola, né, também foi extremamente diminuído. E isso, quando apresentaram o censo, eles chamaram a nossa atenção de olhar, de fato, os impactos da pandemia para isso, né, assim, são crianças sendo invisibilizadas, foi o que você falou, né? Estão sendo menos vistas e, consequentemente, menos protegidas, né? Menos visibilidade gera ali, então, menos proteção para essas crianças e adolescentes. E os dois impactos que eles mais consideraram, assim, e destacaram para a gente foi o fato de famílias estarem entregando os seus filhos por não conseguirem cuidar da pandemia. Então, você vê ali, né, crianças e adolescentes iniciando tendo os seus vínculos de fato rompidos, prejudicados por uma negligência que não é familiar. Então, negligência que a gente pode olhar justamente por isso que você está pontuando, né? Assim, políticas públicas não sendo executadas, um governo que não olha para as minorias, para o lado mais vulnerável e etc. E o outro impacto foi justamente esse distanciamento das escolas. Nessa criança, na verdade, eles colocaram que 50% das crianças que são acolhidas, elas não frequentam escola e nem voltaram a frequentar quando as escolas quando começaram, né, a tornar. Não, perfeito. É algo que, nesse caso, a gente viu no Rio Grande do Sul, mas que agora vendo esses dados que tu apresentou também,
no Brasil inteiro, porque foi um fenômeno que foi no Brasil inteiro, né? Escolas, raras exceções que voltaram e voltaram bem ainda em 2020, né? Até porque teve outras ondas e aquilo fechava de novo, enfim, então uma confusão muito grande, né? Agora, só agora, no Rio Grande do Sul, teve um decreto nesse mês, decretando a volta de todas as crianças em todos os níveis, estadual, municipal, né, privado, só agora, um mês, então é agora que tá, a escola tem que abrir também, do jeito que dá, se tem luva, se tem álcool, se tem isso, sei lá, tanto faz, mas abre. Também, podiam ter feito isso em 2020 com cuidado, podiam ter aberto lá, enfim. Mas esse falta de planejamento, a espera de que tudo vai resolver e ninguém vai lembrar mais disso, e na expectativa das pessoas continuarem com ódio às professoras e professores lá do ensino básico, fundamental e médio, que são eles os culpadas, usurpadoras do dinheiro público, né? Então, assim, é um caos e é uma negligência enorme, então, como falou, né, primeiro desse fenômeno, que não foi o que eu vi, né, mas que estou retratando agora, dessas famílias que não conseguem mais cuidar da própria criança em função dos agravos econômicos, né, e, por outro lado, aquelas famílias que são aquelas que deveriam proteger, mas são aquelas que provocam intencionalmente, né, ou enfim, ou pelo meio, né, violência contra seus filhos e filhas, e ninguém está vendo, porque afinal de contas é em casa, sem chance daquela criança ser vista em outro contexto. E sim é papel do Estado nisso, né? Afinal de contas, a gente pode ver na democracia que for, a democracia ainda é um sistema que ele te limita em várias coisas. Não posso dirigir na velocidade que eu quiser, eu vou receber uma multa. Não posso falar o que eu quiser, eu posso ser preso, né? O filho também, eu não posso fazer o que eu quiser. É basicamente uma concessão pública, minha filha. Eu tenho uma filha, né? É uma concessão que eu tenho, uma concessão de cuidado que eu tenho a ela. Se não prestar o cuidado necessário ou infringir algo em relação a ela, o Estado ele deve cuidar dela, né? Ou primeiro tentar outros familiares meus antes de realmente ter sua guarda. Mas quando não tem o principal sistema de garantias teus, ele está fechado, sem perspectiva de voltar, como tu cuida, né? Então é uma responsabilidade, uma conta enorme que sim é no colo tanto do governo federal como dos governos estaduais, que também eles gerenciam as escolas estaduais, no nível municipal, as escolas municipais têm uma certa gestão sobre isso também. Então também são responsáveis, né? Não só o governo federal como um todo, mas também esses em níveis anteriores, que, claro, então vão estar sujeitos à falta de organização de planejamento da educação, vão estar sujeitos a cortes orçamentários, mas também de não conseguir pensar alguma estratégia nesse sentido durante esse tempo todo que a gente está vivendo. A gente está finalizando 2021 e alguns problemas seguem o mesmo de março de 2020. A Gabriela está com a mão levantada. Sim, boa tarde. Eu queria comentar, na verdade, assim, somando a fala da outra Gabi e ao longo do seu artigo, né, a gente foi lendo e isso foi muito bom para mim, porque eu estou agora nesse processo de quase defesa aí do mestrado, onde eu vim pesquisando como que foi para os CREAs de alguns municípios aqui da Baixada Fluminense do Rio, lidar com vínculos familiares, com o processo de reinserção familiar durante a pandemia, como que foi para eles, né, esse processo com as famílias, e era uma pesquisa qualitativa, né, mas aí é bacana para comparar com o que você está me colocando, né, nesse nível mais macro, nessa questão de que um creche me pontuou de que, né, um equipamento me pontuou de que eles não perceberam que teve alguma mudança de demanda na pandemia. E não perceberam porque as famílias, entre aspas, desapareceram do equipamento. Eles não conseguiam mais alcançar essas famílias. Eles perderam ali o vínculo com a escola, porque a escola, por sua vez, também não estava mais presente com essas famílias. Então, essas famílias, de alguma forma, ficaram desaparecidas. Então, não tem como saber se aumentou casos de violação ou não, né? E outros dois CREAs já pontuaram que a situação de vulnerabilidade socioeconômica piorou tanto que eles já não conseguem mais pontuar qual que é a violação que está de fato acontecendo. É uma violência física? Ok, mas antes da violência física tem muitas outras violências e outras violações
de condição básica de vida mesmo acontecendo, que já acontecia antes, mas que a pandemia trouxe aí um grande agravo, né? Então, e assim, essa sensação final, né? Até em algum momento do artigo pontua que a solução rápida, a resposta rápida seria pelo CREAS, e aí eu fiquei assim, Uhum, o quanto que é difícil, porque o CREAS está lhe dizendo que eles não estão alcançando essas famílias desapareceram do equipamento, eles não estão conseguindo uhum. alcançar. Então, quanto que isso é difícil, quanto que a gente está realmente numa encruzilhada, me parece, sabe, nesse processo de cuidado com as famílias, com as crianças aí. Perfeito. E um programa que ele é cada vez mais desmantelado, né? O Saúde da Família, né? De tu verificar realmente agentes comunitários em visita domiciliares, né? Que seria uma coisa que cada vez deveríamos ter mais investimentos, e a gente tem cada vez menos nos Sim. últimos anos, seria um suprassumo ter ele funcionando e não desmantelado na pandemia. Porque, claro, as pessoas não podem sair de Uhum. casa, então a gente vai lá com aventalzinho, com face shield, com luva, com máscara, a gente vai lá que as pessoas ver como estão elas estão. Elas não precisam sair para se expor mais necessário. A gente vai lá, todo limpinho e tal, com propé e tal, e vai lá ver o que está acontecendo. E é isso que tem acontecido. Né? Enfim, foi algo que já na transição ali para o governo Temer já foi algo que sofreu cortes e desmantelamento bem importante. E agora, no governo também atual, isso acontecendo. Então, e aí culmina com uma pandemia onde isso seria super necessário, né? Então a gente fala no artigo sobre isso, né, que a questão do papel das escolas e do CREAS como profissionais na ponta para iniciar identificação e resolução desses casos de violência. Sim, a sensação final que a gente teve, né, observando ali o material das técnicas, é que falta o que fazer, né? Qual que é o protocolo de atuação do que fazer em casos assim, o que fazer em famílias em situação de vulnerabilidade, para saber como agir em nível de ação prática mesmo com essas famílias, né? E aí, o que tem sido feito quando a gente tem infraestrutura, uma busca ativa, quando não tem infraestrutura, a gente aguarda que venha uma demanda, o Ministério Público mande, né? Talvez não sei se tu conseguiu avaliar isso, é bem isso, né, Gabriela? Não sei se tu conseguiu ter tempo ou condições de avaliar isso no teu mestrado ou doutorado, agora não lembro. É mestrado? Mestrado? As Uhum. as características desses locais. Então, qual a diferença entre o CREAS, esse que aumentou, a gente está com uma demanda absurda, desse, a gente nem sabe porque não tem demanda, então a gente não sabe se aumentou a violência ou não, porque reduziu o número de procura, notificações e busca Uhum. ativa. Tá. Uma coisa interessante, não sei se teve condições de, mas talvez seja para fazer depois, mas é isso, existem características profissionais e físicas, né? Sim. E geográficas também, então um CREAS é a região central da cidade, então é mais Uhum. fácil, lá, outro lá sabe, aqui seria a colônia Z3, que é o lugar mais afastado que tem aqui em Pelotas, uma colônia de pescadores, que não tem um ônibus lá de vez em quando, tá? Então, por características geográficas, por número de profissionais, um tem tantos, outro tem uma quantidade inferior, por recursos, outro tem sala, tem carro, tem isso, outro não tem nada, Uhum. tem uma sala de espera só. Pela qualificação dos profissionais, num dos locais, pessoas estão qualificadas, elas têm formação específica nisso, na outra elas fizeram um concurso e isso aí já era, não, elas têm a qualificação básica, mas não a... Então, essas questões são interessantes, né? Não sei se teve chance de, mas seriam Sim. legais para refletir sobre essa discrepância dos dados, né? Sim, sim. É isso, assim, tô olhando o que a gente está conversando e comparando o tempo todo, então tá sendo bem, bem bacana da gente pensar. Legal, tudo que tu falou também foi bem legal, contribuiu bastante, obrigado. Voltando então, se alguém tiver uma pergunta, por favor, volte. Aí abrir o microfone e tal, né? Então, né, é isso aí que a gente está falando. No resto do planeta, isso, então, além do nosso artigo demonstrando a subnotificação de maus tratos na infância durante o início da pandemia, outros artigos ao redor do mundo também encontraram o mesmo. Eu estou acabando uma revisão sistemática onde acontece o mesmo fenômeno em outros locais do mundo, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, África do Sul, Austrália, se não me engano, também entraram no estudo. Se, por um lado,
a subnotificação e impossibilidade de proteção e cuidado das crianças e famílias atingidas, estudos recentes vêm demonstrando que, de fato, há aumento da violência nos períodos de maior isolamento e recessão econômica durante o Covid. Então, enquanto estudos individuais veem, olha, a violência está aumentando, estudos populacionais veem, a notificação sumiu. Então, o estudo populacional como o meu verificou, olha, não enxerga mais a violência. Ela sumiu do mapa. Mas agora estudos individuais mostram, não, peraí, as pessoas estão falando que estão sofrendo mais violência do que antes. Então, considerações finais, né? Sabemos que a maior parte dos atos de violência contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa e que são as educadoras e os educadores os maiores responsáveis pela identificação e notificação de maus tratos, é de esperar que se permaneça com um sério problema de subnotificação de maus tratos infantis durante todo o ano de 2021 também, o que eu estou constatando agora com os dados que a gente está levantando. E, nesse sentido, políticas públicas precisam ser planejadas para prevenir o aumento da violência e subnotificação contra crianças e adolescentes durante sucessivas ondas de distanciamento social. Não só ondas, né, que a gente vai ter, talvez tenha outras pandemias ainda, ou essa que nunca vai acabar, sei lá, né, fora o próprio impacto disso, tá? Agora as crianças voltam para o colégio, 2 anos em casa, né? um ano e meio, 2 anos em casa. Uma bagagem histórica de acontecimentos enorme. Todas elas diferentes de como conviviam antes. Como avaliar, identificar e prevenir aqueles casos de violência a partir de agora, né? Então, é sobre isso que eu vou falar no terceiro bloco, que é como essas informações podem auxiliar em políticas públicas. Então, aqui acabou. O segundo dos 3 blocos acabou. Aqui, de novo, para quem quiser, não pegou o e-mail, o site do NEPSI, também o Instagram do NEPSI. Matheus, Oi, pode só falar. para acrescentar, Claro. eu acho que quando você fala que isso talvez vai aumentar, hoje de manhã, estava bem cedo, eu acordei, fui dar uma olhada no jornal, nas coisas, e aí estava falando exatamente sobre isso. Então, os últimos dados do IBGE registraram que mais de 240 mil estudantes de 6 a 14 anos estão fora da escola no Brasil em relação ao ano passado. E é uma idade bem, é um recorte bem específico, né, de crianças que são menores, por conta, aí a reportagem estava até falando, porque as crianças maiores minimamente já conseguem ter um acesso mais fácil ao celular, ao computador, fora toda a questão mesmo da falta de acesso à internet, ao computador, ao celular. Tinha na reportagem, né, algumas crianças, uma casa com 5 crianças e eles só tinham um celular. O que a gente sabe que é a realidade da maior parte da população. E aí eles tinham que ficar rotacionando entre eles até todo mundo conseguir fazer a atividade. E aí eles apresentaram outros dados, e aí onde Todos pela Educação apontou que houve um aumento de 171% dos alunos fora da escola, do ano passado para esse ano. Enquanto ano passado houve, né, um crescimento de 90%, esse ano já foi para 171%. E aí, assim, para fechar, tudo que a ONG estava apontando isso ainda está subnotificado. Sim. Isso ainda vai demorar muito tempo para realmente ter dados específicos e reais dessa evasão, desse momento, né, de saída da escola, e o quanto isso é preocupante e prejudicial, tanto para o desenvolvimento escolar, quanto para esse assunto da violência, que é o que a gente estuda, que é o que a gente chega perto. Então, acho que é importante a gente também estar pensando quanto isso está realmente acontecendo a nível nacional, mundial, enfim. Perfeito, Leandro. Obrigado por essas informações, esses dados. E é isso que esse relatório tu traz, né? O quanto a gente vai demorar para saber o impacto real, ou mais próximo do real, pela subnotificação, né? E quando a gente vai demorar para, então, identificar os casos reais e prevenir aquilo que esteja acontecendo ainda e remediar, tratar aquilo que aconteceu. Talvez não aconteça mais, mas aconteceu. E foi traumático, foi doloroso, no caso agora de violência, né? Então, essa criança que agora no Rio Grande do Sul, que volta, então, de forma obrigatória, os colégios voltaram.
para os pais não levarem a criança, teria que ter um atestado médico falando de risco tipo maior para a COVID, assim, tipo alguma doença pulmonar, algo assim, autoimune, que se pegar, a chance de morrer é muito maior. É mais fácil de pegar, mais fácil de morrer também, tá? Fora esses casos, assim, não tem choro, assim, tem que voltar. Como, então, aquela professora que antes era capaz de identificar esses casos, porque, enfim, estava acompanhando a criança ao longo do ano, consegue identificar mudança de comportamento, nada de muito estranho estava acontecendo no mundo, na cidade, para ter uma mudança, assim, que fosse relativa a outros fenômenos, né? Elas voltam né, com esse estranhamento de sala de aula, e ainda com protocolos de distanciamento, máscara, uma coisa meio em fila, em alguns casos, né? Não todos conseguem fazer ou estão fazendo, enfim, mas todas essas rigidez, né? E toda essa estranheza, todo esse estresse de quem sofreu não violência, mas que vem e está diferente, né? Como identificar aquela que talvez tenha sofrido, né? Dentro de um mar de muitas crianças que potencialmente sofreram e potencialmente não foram atendidas, não foram cuidadas, olhadas, por justamente, como a gente falei, 54% só em março e abril diminuiu. Então, são 50, no mínimo, então, 54% dos casos onde não houve atuação de nenhum órgão, onde o Conselho Tutelar, a gente sabe, né, embora na caneta para funcionar, existem municípios ou regiões do município onde existem conselheiros tutelares mais ativos ou menos ativos, com mais ou menos recursos, mais ou bem intencionados, até porque é por votação, enfim, não é um cargo eletivo, o que eu acho que eu sei que é interessante o cargo eletivo, porque a própria comunidade, a população votando aquele representante, porém eu acredito que deveria ser um servidor, uma servidora pública ali, né, onde teria a questão da idoneidade do cargo, enfim, não está usando aquilo para plataforma para ser vereadora, outro cargo político, e ter as duas coisas, ter aquela pessoa representante da comunidade, que é obviamente importante, mas que em alguns casos são pessoas que não estão preocupadas de fato com proteção, enfim. Então eu sei que em alguns casos o Conselho Tutelar vai funcionar mais ou menos. Porém, num retrato mais amplo, no mínimo são 54% das crianças no Rio Grande do Sul, em março e abril, que não tiveram o mínimo contato com um conselheiro ou Conselho Tutelar e poderiam ter tido. Então, como que é esse retorno? Né? Então, e nesse sentido, que desde que eu publiquei esse artigo, eu me vinculei, eu sou de Porto Pelotas, me mudei para Pelotas em 2019, então não conheci ninguém aqui. Eu me mudei com a esposa e minha filha do nada, então a gente não conhecia ninguém, não tinha família, nada. Então, obviamente, não conhecia os representantes públicos e agentes públicos da cidade. Mas desde esse artigo, então, que foi logo depois que eu me mudei, eu consegui trabalhar com essas pessoas, né, trabalhar com a Secretaria de Segurança Pública, de Educação e de Saúde, para tentar mitigar em esfera municipal esses efeitos. Então, a gente já está tendo, meus alunos estão fazendo, inclusive, a capacitação então, para o retorno das aulas com professores e professores sobre identificação e prevenção de casos de violência. Né? Então, outras estratégias que foram feitas enquanto as escolas estão fechadas ainda eram mais publicidade nos meios sociais da prefeitura em relação, olha, o que é violência, se tu souber, pode ser vizinho, quem quer que seja, não é certeza, na suspeita tu pode identificar, tá aqui os números. Então, eu comecei a atuar bem fortemente em várias ações, desde publicitárias, desde formação de professores e professoras, e também conselheiros e conselheiras, relativos à identificação e prevenção, de maneira geral, mas mais especificamente a questões vinculadas à pandemia. E junto a isso, recentemente eu ganhei um edital, então, da CAPES, relacionada, casada, então era edital CAPES e Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, a ministra Damares, e ganhei um edital, então, para fazer uma pesquisa, essa que eu fiz no âmbito do Rio Grande do Sul, em âmbito nacional, com vários outros marcadores, com a intenção também de gerar informações para políticas públicas nacionais. E os dados preliminares já vão ser publicados, mas antes de ser publicados, já foram lançados para o próprio Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, em vista de poder informar quais regiões e inequidades entre regiões,
sexo e raça-cor existem em relação a esses fenômenos, e poder, então, ter políticas públicas relativas a isso. A gente viu que, por exemplo, nesse estudo do Rio Grande do Sul, embora a baixa notificação atingiu todas as crianças de maneira geral, atingiu mais, por exemplo, crianças pretas e pardas, né? Então, além de um problema que afetou todas de maneira geral, em grande população, afeta mais alguns grupos que outros, né? E isso, no cenário nacional que a gente está vendo também, esse dado ele está sendo reproduzido também no cenário nacional. Pode falar, Elisângela. Olá, boa tarde, Matheus. Boa tarde. Queria falar sobre a questão das notificações também em relação à população, né? Porque às vezes a população tem muita dificuldade de acionar o conselho tutelar, de acionar a polícia em caso de violência, principalmente violências no âmbito familiar, né? Porque acham que é coisa que tem que ser resolvida ali entre eles, e tem essa dificuldade da população também, dificultando essa responsabilidade social, né? De cada um, e é difícil as pessoas, às vezes, verem essa questão do abuso contra a criança, da violência, como algo que precisa, né, nós podemos intervir, né, e eu vejo alguns lugares que eu passei a dificuldade da população de entender, e acredito que isso seja uma forma de investir também, né, a conscientizar essas pessoas o quanto que elas têm essa responsabilidade de até promover a proteção dessa criança, ele acionando aí o conselho tutelar, a polícia, enfim, os serviços públicos, né? É isso. Obrigado, Elisângela. É isso aí. Eu gosto de dar o exemplo em sala de aula, na graduação, muitas vezes é o seguinte, se eu estou numa praça pública e eu tenho uma cadela, a Madalena, tá? Se eu espancar a Madalena, vai vir alguém, ou muitas pessoas, socorrer a Madalena e potencialmente, talvez, me agredir também. Beleza, ok? Se eu tô, sei lá, não tem mais vó, mas se com minha avó morreu aos 90 e poucos anos, se eu tô com minha avó no shopping e eu jogo ela no chão e dou um chute, também, vou gritar com ela, possivelmente segurança, fazer alguma coisa. Se eu tô eu e minha mulher, a gente vai se empurrar, já diminui um pouco, porque violência de gênero das pessoas, mas ainda assim, talvez a quem, se for violento, assim, mais explicitamente, fisicamente, talvez tem uma chance grande de algum segurança, pelo menos, se não for um cidadão comum passando ali, intervir. Agora, se eu já xingando meu filho, minha filha, e dando uns tapas na bunda, uns apertão, uns empurrão, uns sacudindo, a probabilidade de fazerem isso é muito menor. É muito menor. Porque as pessoas não têm a noção de que aquela idosa é minha propriedade. Não, que idosa é aquela que está apanhando. As pessoas não têm noção, embora a gente fale agora falam tutora de cachorro, né? Mas embora a gente fala muito a palavra dono e dona, eu sou dono da Madalena, né? Enfim, embora a gente tenha essa palavra dono, ainda assim as pessoas têm a ideia, não, tu é dono, mas não pode fazer o que tu quiser, e tá certo, né? Com mulher vai ter isso muito forte, tu é dono da mulher, embora cada vez menos a gente vai ter, em forma de população, essa ideia, mas ainda existe, obviamente, porém ela ainda é menos forte em alguns segmentos, em alguns setores, por exemplo. Isso aumenta a chance de, se uma agressão de gênero ocorrer em público, se tiver pessoa circulando, alguém intervenha, né? Embora a mulher ainda exista a questão de ser entendida como posse daquele homem numa relação heterossexual. Mas agora a criança, não existe dúvida. O pai e a mãe é dono daquela criança. Eu sou dono da Helena, né? Minha mulher é dona da Helena. Em termos culturais, isso é muito mais forte. Então, se eu estou batendo, é porque aquela criança fez algo. Se eu estou batendo, é porque ela mereceu. Se eu estou batendo, é para ensinar ela algo. Então, a chance de alguém intervir é muito menos, né? E então as pessoas têm essa concepção cultural de que se eu estou fazendo é porque é certo, é para educação, forma caráter, estou corrigindo. E fora isso, mesmo daquelas que talvez entendam que, peraí, não é bem assim, mas é o dono igual. Então eu não posso lá notificar alguma autoridade. Até daqui a pouco eu notifico, nem é isso, né? Lembrando, as pessoas não sabem que não é nenhum crime notificação errada. É errado eu fazer falso testemunho. Agora, se daqui a pouco minha vizinha que acha
Daqui a pouco algum sinal, minha filha fez algo que ela achou estranho. Será que estão abusando dela na casa lá do Matheus e da Roberta? Bom, ela pode notificar. Ela não pode falar coisas que ela não ouviu. Eu ouvi gritos da Helena. Não. Se ela não ouviu, ela não pode dizer isso. Agora, se ela ouviu, ela pode. E talvez vão investigar e vão ver se isso existe ou não. Então, eu posso falar fatos. Olha, eu ouvi, olha, a menina lá não gritava, agora anda gritando. Ela, no parquinho aqui do condomínio, ela anda se tocando de maneira estranha, que antes não fazia. É uma suspeita. Ela viu isso. Pode ser uma suspeita real ou não, né? Eu não posso... O que é crime é eu mentir, eu fazer falso testemunho. Agora, eu notificar uma suspeita não é crime. Eu suspeito que a Ana Cláudia está abusando do seu filho. É uma suspeita, e eu estou falando de fatos que eu vi, que talvez eu exagerei, talvez eu me preocupei de maneira exagerada neles, talvez sejam sinais inespecíficos, mas não é crime eu notificar o que eu vi, né? Então, fora aquela cultura de ser dono, cultura, né, de ser dono daquela criança, tem a questão de, mesmo assim, como eu vou falar algo que eu não tenho certeza? E, de novo, tu não é perito, né, juiz, juíza, delegado, delegada, então é uma pessoa, uma psicóloga, um vizinho, vizinha, um professor que está ali, viu algo estranho, né? E tu não tem que ter certeza de nada, né? Então, isso é algo que também, culturalmente, nos projetos de extensão na universidade, enfim, eu tento inserir isso muito, porque existe uma lógica muito grande disso, né, da violência contra a criança ser bem aceitável, e quando não é aceitável, o que eu vou fazer? Porque ela não é minha. Oi, Matheus. Oi, Matheus, tudo bom? tudo? Boa tarde. Eu acho que a gente está matando muito o conceito de sociedade, né? Parece que cada um vendo sua própria ilha, a gente está quase que voltando com o feudalismo, né? Eu tenho comentado com as pessoas, para os condomínios, nada contra os condomínios, é necessário, eu entendo, mas dá a impressão até que é um feudo novo. Se eu estou no meu condomínio, se a minha família está bem, se o meu núcleo está bem, se o meu microsistema está bem, em volta de mim pouco importa, né? Então essa falta de concepção de sociedade está muito ruim, né? A gente não é comigo, não está comigo. Então a criança, ela, concordo com o que você falou, isso é muito forte, é duro pensar nisso, mas a gente realmente tem essa ideia da criança ser nosso patrimônio, né? Eu sou dono dela. Então, assim, como você, como pesquisador nessa área mais diretamente, a Levi que trabalha isso, a Ana Cláudia tem know-how forte, a equipe toda, o que a gente pode fazer de prático, já saindo, não sei se estou extrapolando demais a pergunta aqui, o que a gente poderia fazer para tocar alguma área da sociedade que pudesse intervir isso melhor? Não sei se na política, não sei se na justiça, não sei se na educação. Qual a intervenção prática podia ter, cara, para conscientizar esse conceito de sociedade, que as crianças são nossa responsabilidade, né? É a tribo toda criando, não é só o pai e a mãe, né? Como a gente gosta de esquecer de onde a gente veio, né? Como que surgiu qualquer sociedade, né? E quando ela vai nesse processo que a gente chama civilizatório, né? O quanto ela fica menos civilizatório, no que significa a palavra, ela se torna menos aquilo, né? A civilização, enfim, a evolução civilizatória, ela anda em contraste com o que foi o que afundou ela, né? Como isso, essa era uma tribo inteira para criar uma criança, né? Ou tipos de comunidades, por exemplo, onde isso é entendido, não, aquela criança, independente se o pai e a mãe, ou quem é que seja o pai ou a mãe, se os pais morrerem ou falharem em algo, aquela comunidade vai criar. Então, existem comunidades, por exemplo, ciganas, onde isso é muito forte, né, de que se algum pai ou mãe falham no cuidado, por alguma razão, inclusive de morte, não tem o que ser discutido, aquela criança vai ser cuidada por aquela comunidade igual. Existem algumas tribos onde não existe uma questão de pares muito específica. Agora, eu estava lendo esse tempo, era algo novo para mim, então não vou me recordar, desculpa, então, a falta de detalhes, mas era uma tribo, então, na Amazônia, uma tribo indígena brasileira, onde eles possuem uma crença de que quanto mais relações sexuais aquela mulher tiver antes da concepção, mais forte vai ser aquela prole, pois ela vai ter o sêmen de vários homens daquela tribo e pegar atributos fortes de cada um deles. Então vai pegar o atributo daquele que é forte, daquele que é inteligente, daquele que é safo, daquele que é aquilo. E assim, não é nenhuma concepção absurda, a gente sabe coisas sobre concepção porque a gente, né, teve uma evolução tecnológica a partir
de 1920, 30, que nos deixou pensar mais sobre essas coisas, assim. Mas tu não tem uma sociedade que pensou isso, não é nada absurdo ou diferente pensar uma criança assim, que ainda possui. Então, às vezes, não se sabe de quem é aquele filho, sabe de quem é a mãe, mas não sabe de quem é o pai. Então, todos os membros homens, machos daquela tribo, exercem aquela função que eles também têm parental, maternal, de cuidados, de caça, enfim, eles dividem em relação a atributos de gênero, mas tem cuidado de gênero paternal de todo mundo aquilo, né? E aí a gente está numa sociedade onde é isso, onde eu estou no meu condomínio, na minha casa, no meu prédio, nas minhas 4 paredes, e eu me preocupo com a minha criança. Se alguma do lado está gritando, não é problema meu, né? É problema daqueles pais que são donos daquela criança. E a história ela é cíclica, né? A gente está num momento que é representado pelas polaridades políticas de se voltar a si, né? De realmente tratar o outro como o inimigo, o outro como alguém que não pertence àquele grupo, àquele mesmo grupo que eu, né? Afinal de contas, somos todos irmãos e irmãs brasileiras, mas a gente vai categorizando, então, entre o lulista, entre o bolsonarista, entre o esquerdista, entre o direitista, enfim, vários atributos que reais, não reais, enfim, atributos que querem dizer mais ou menos coisas, mas nos distanciando enquanto sociedade, né? Então, coisas que já eram difíceis de tornar mais. Eu realmente não, dentro do que a gente vem entrando de polarização política, que leva à polarização e distanciamento individual, nas relações aqui do parque, do restaurante, que antes eu conversava, agora será que eu pergunto coisas específicas? Então, não é só num cenário político, pensando em cenário de eleições 2022, e que eu votar, se é Lula, se é Bolsonaro, se é uma terceira via, mas é em coisas muito anteriores a isso, que eu posso falar ou não enquanto cidadão, de preocupação. Tu viu que espancaram uma mulher esses dias? Será que eu posso falar isso e vão achar que eu sou feminazi? Será que se eu falar, tu vê que na minha faculdade ampliou as cotas, né? Então eu vou falar isso em bar para alguém que eu estou conhecendo agora? Não, será que eu posso? As pessoas pensam sobre isso, as pessoas começam a se preocupar com o que elas podem, não podem falar em vários níveis, né? E isso distanciando. E aquilo que já era um problema anterior, que é briga de mulher, não se mete a colher, né, de que essa criança não é minha, o problema não é meu, se eu estou vendo alguém roubando um carro, não é meu também, foda-se, cale-se, isso só se agrava, se aumenta. Especificamente sobre crianças e adolescentes, eu estava falando, eu e a Ana anteriormente, somos nós dois, nós, pesquisadoras na área da saúde, na área social, na área da educação, a gente sempre pensou que a gente deveria comunicar às pessoas do que não fazer. Padney, não fuma, faz mal, vai ter câncer de pulmão. Gabriela, para de comer Cheetos todo dia, sabe? Come brócolis, né? Ana, não bate no teu filho, isso não é legal, o cérebro vai ficar todo errado. A gente, para pesquisadores sociais da saúde e da educação, sempre pareceu mais óbvio falar o que não fazer. E na real, não é o que tu pode fazer isso, até deve para as pessoas eventualmente saberem, mas o que mais funciona em termos de políticas públicas globais é dar ênfase 100% ou 90%, iniciar e acabar no que fazer, né? Então, eu pegar mães e pais que estão ali com crianças de 1 ano, por exemplo, e ensinar elas como compartilhar um livro com uma criança. Que um livro não é só ler, tu pode ir lendo. Olha aqui, a girafinha tá com cachecol, igual aquele cachecol que a tua vovó te deu, lembra? Ou aqui, o ursinho tá comendo feijão, igual o que a gente faz, ou seja, conversar e introduzir coisas do cotidiano. Mas o que eu compartilhar, eu saber... Primeira coisa, todo mundo sabe ler livro para uma criança. Tem gente que vai só ler o que está escrito ali nos balãozinhos e deu. Então, é diferente eu ler o que está no balãozinho ou ler inserindo detalhes da nossa realidade para gerar vinculação entre eu e aquele bebê, aquela criancinha. Mas o que eu ensinar um pai e uma mãe a ler direitinho que uma criança faz? Faz se vincularem mais, faz eu ter mais paciência, faz a gente ter mais afeto, faz com que eu, inclusive, bata menos nessa criança, pense 2 vezes antes de bater, e investir mais nela. Ou seja, eu ensinar pais e mães a como cuidar bem de uma criança tem mais efeito de, olha, o que não fazer numa criança.
igual enquanto sociedade, né? E eu acho que é interessante, nesses momentos, claro, a gente poder introduzir aqui e ali, discretamente, o que não fazer, mas o foco é no como ler um livrinho, como quando uma criança chorando, o que a gente pode fazer. Então, não é falar o que não fazer quando uma criança chora. Não, o que a gente fazer quando uma criança está chorando? Por que a gente pode se abaixar, olhar no olho dela? E em todos esses momentos que eu tenho trabalhado, eu tenho trabalhado mais com pais e mães, mas eles também são vizinhos, professores, frentistas, estão num caixa num banco, ou seja, são pessoas da sociedade, embora sejam pais daquela criança. Então, eles vão estar vendo outros pais interagindo também, sempre trazendo noção. A criança é da sociedade, né? Eu tô aqui preocupado em falar com você sobre cuidado paternal, maternal, cuidado parental, porque é minha responsabilidade a criação dos filhos de vocês, como vocês da minha filha também, se me verem aqui pelo shopping, pela praia da cidade, fazendo alguma coisa que não deveria, ou podendo fazer algo melhor daqui a pouco. Podem me instruir, podem conversar comigo, né? Mas são passos pequenos, mas no que especificamente de violência contra crianças e adolescentes, a ideia de como ler um livro, como falar com uma criança, tem se mostrado em estudos longitudinais, em ensaios randomizados, controlados, randomizados, estratégias melhores do que, olha, bater não dá, isso e aquilo não dá, que é o ímpeto principal que a gente tem. A primeira intervenção que eu fiz sobre violência infantil foi assim, o que não fazer. Assustar os pais, olha, é proibido, não pode, enche de cortisol o cérebro da criatura, ela pode ficar toda errada depois, não funciona tão bem quanto tu ensinar a ler um livro, compartilhar um livrinho. Isso parece ter um efeito maior. Eu viajei, não respondi especificamente a pergunta era bem mais complexa, mais do que eu tenho capacidade intelectual e conhecimento, mas eu tangenciei um pouco ela e tentei circular em relação a ela. Mas a pergunta em si eu não tenho capacidade de responder. Gostaria, mas tentei falar um pouco da temática. Matheus, eu queria te fazer uma pergunta, tem a ver com a questão do... Você já apresentou em partes, né? Qual é a sua orientação sobre como esse grupo pode atuar quando a gente já levantou alguns dados, né, referentes à assistência social, a como funcionam determinados grupos, né, como o grupo de mulheres que a Carolina pesquisa, ou crianças vítimas de violência, ou crianças ou adolescentes acolhidos institucionalmente. Assim, como é que, por exemplo, o seu grupo e você faz? Eu queria que você fosse bem prático. Você pega um resultado, bate na porta lá da Secretaria de Assistência Social e apresenta os resultados? Eu fiz isso. Ou você sempre primeiro vai publicar um artigo para utilizar o artigo como um mediador para uma conversa, enfim. O que eu fiz? Eu tirei esses dados, e nesse caso, esse primeiro artigo ele foi rapidamente publicado, mas os outros não, mas eu fiz isso com os resultados em mão. Eu lembro que foi ainda em julho do ano passado que eu tive os dados principais, e eu mandei uma carta, então, eletrônica, né, via o SEI, né, da universidade, mandei diretamente para o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, falando sobre o problema, né, e mostrando o gráfico, mostrando e dando sugestões de solução. E eu fiz o mesmo com a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul e do município. Então, eu botei nos 3 níveis, o municipal, estadual e federal. Eu tive 3 respostas diferentes, né? O municipal, na mesma hora, eles estavam famintos por interação com a universidade. Ai, coisa boa, porque a gente tenta, às vezes dá, depende do professor, depende da gestão, depende de um monte de coisa. Estavam famintos por interação com a universidade, famintos por alguém que, os dados que são deles, né? Eles têm acesso mais do que eu, mas por questões de formação deles e outros tipos de atividades que eles têm, eles não têm tempo para fazer essas questões. Então, estavam, nossa, ótimo, vou mostrar hoje para a prefeita, tu me autoriza a mostrar para a prefeita isso, porque a gente pode pedir mais verba para tal coisa. Estão muito empolgados. Então, eu bati na porta, eu mandei e-mail, mas se não respondesse, eu estava disposto a, de fato, procurar outro e-mail, outro número, ligar, mas eu fiz isso. E tinha uma resposta muito rápida de uma parceria que está desde então e está escalonando, aumentando, e já estou vinculado em outros projetos hoje da prefeitura.
do governo federal me mandaram uma resposta bem assim, que era muito obrigado, a gente está ciente disso, porém, foi legal que meses depois surgiu um edital referente a isso, e me mandaram e-mail, olha, tem um edital público para qualquer pesquisador brasileiro mandar, mas a gente identificou pela tua carta, teria perfil, poderia contribuir, tu pode concorrer. Daí concorri, ganhei o edital, fui até Brasília, apresentei a ideia, deram sugestões, a gente está em trocas, e daí nesse caso, na esfera federal, embora eles me pedem informações e eu mando, e a gente tem uma troca, não ficou claro para mim o que eles estão fazendo com isso. Mas aqui no municipal está claro porque a gente conversa e eu estou sugerindo e atuando na política pública. Mas no federal não sei, embora respondem obrigado e pedem mais coisas, então, mas enfim. E em nível estadual aconteceu uma coisa, que eu mandei um e-mail e eles responderam para um outro e-mail meu, da universidade, que eu não uso muito, e eu na pandemia me perdi e tal, não respondi o contato deles, porque eles foram trazer outro e-mail, que eu não sei porquê, foram pegar no site, na página institucional da faculdade, não o e-mail que eu tinha enviado, enfim, alguma confusão, e era um e-mail convidando, legal, interessante, a gente não sabia disso, realmente tem que se preparar para isso, e convidando para uma reunião, e que eu não participei, que eu não fui, e depois de uns 6 meses que eu vi aquele e-mail, eu mandei, e eles agradeceram, não, a gente já contatou uma profissional aqui da PUC, uma profissional que foi minha professora, que conheço, que é da área de violência, a gente está trabalhando com ela. Deu, legal, ótimo, então pelo menos aqui deu um start, procurar outra pessoa, não foi a mim, mas achei legal. Mas foi isso, eu acho que bate na porta, eu acho que não tem que esperar que alguém da prefeitura vai ler nosso artigo, porque não vai ler, assim, tipo, não está atento ao que saiu na Cadernos de Saúde Pública, está atento eu, que sou pesquisador na área, né? Talvez vai ver daqui 2, 3, 4, 5 anos, 10, ou quando for fazer uma especialização, ou mestrado, doutorado, e, olha que legal esse artigo, mas nem está atuando, porque está de licença capacitação, então, assim, tanto faz. Talvez, quando eu voltar e tal. Então tem que ser imediato, tem que bater na porta. Foi uma experiência muito legal, nunca tinha feito isso antes, e eu fiz e não parei. Eu ando batendo, ando interagindo, grande parte da minha atuação agora é vinculada a isso. Me empolguei com esse tipo de dados, ganhei esse edital, que foi bem legal, ganhei um recurso financeiro muito bom, além de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, o que me incentivou agora a pedir outros recursos também, estou na espera se vai dar ou não, mas de algo que eu gostei de investir, por ver que aquilo que eu estava sentindo, eu gosto do que eu estudo em psicobiologia e neurociência, eu gosto, eu acho que é relevante, eu acho que é interessante, mas a translação é demorada. E tanto que eu tenho um projeto específico que é ainda em psicobiologia, avaliação molecular de casos de estresse precoce, eu sigo contato com isso, porém, não quero dedicar grande parte da minha vida acadêmica nisso. Eu quero pesquisar em outras áreas que têm uma atuação um pouco mais rápida. Não há nenhum problema, né? Quem pesquisa por ciência básica, aplicada, as duas são necessárias e é um processo contínuo de formação de conhecimento. Mas eu identifiquei que eu podia fazer, dentro das minhas habilidades, meu tipo de conhecimento, poderia fazer isso e está sendo bem legal, estou gostando bastante. Muito bom, Matheus. Parabéns aí pelo trabalho. Queridos, vocês têm alguma pergunta para o Matheus? A gente está chegando ao fim do tempo aí, que a gente combinou com ele. Eu vou para uma reunião agora às 4 horas, uma coisa menos interessante. Matheus, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm pesquisas voltadas para o investimento de educação parental na primeira infância, falando sobre a importância de trazer para esses pais um trabalho, né, da importância da primeira infância e do quanto o investimento na primeira infância traz de retorno para a sociedade, para o ser humano, porque as pessoas não têm ideia disso, né? Eu sempre estudei muito sobre isso e eu acho
bem interessante essa temática ser voltada, né, para a importância desse cuidado na primeira infância, né, onde a gente tem aí todas as possibilidades de fundamentar uma série de questões com essa criança, onde a gente sabe que se perde, né, a janela que mais se perde, e por conta disso a gente tem uma resposta na adolescência extremamente difícil, né, porque você perdeu lá na primeira infância o que você podia sedimentar. É ótimo isso, porque é a principal janela de oportunidade ou vulnerabilidade, né, do indivíduo, e é onde se menos investe. As pessoas não é leviano eu dizer que a maioria das pessoas pensam que uma criança na primeira infância é tipo uma pedra, uma planta, mal pensa, assim, tipo né, bobagem, vou falar alguma coisa, gritei com a criança, ela vai esquecer, ela não vai lembrar daqui a um ano disso, sabe, não vai ter impacto nela. Eu posso discutir na frente dela que não vai ter nenhuma repercussão, né? Eu posso falar coisas para ela, fazer para ela, ou deixar de fazer, que não vai ter nada. Ela não, imagina, vai impactar isso. Não. Eu passei por coisa pior, eu me traumatizei, né? Enfim, imagina uma criança no início da vida, né? Então, a gente tem uma ideia de que a primeira infância, aquela criança, ela não pensa, né? Ela não escuta, até ela pode pensar, ou escuta, mas não vai ter memória para isso, não vai ficar registrado aquilo. No caso, fica registrado memória como uma entidade, parece mística ou mental, mas ela é biológica, são neurônios que se conectaram, ligaram e mantêm uma informação, né? Fica marcado no corpo isso, né? Seja na memória ou em outros órgãos, através da exposição a estressor e envelhecimento celular, inclusive, de órgãos. Né? Então, isso fica, a gente tem uma cicatriz biológica, de fato, da falta de investimento. Né? A gente tem uma cicatriz emocional que tem um impacto muito grande depois na pré-adolescência, adolescência e vida adulta. Né? O NEPS eu divido com outro, são dois coordenadores, são dois líderes do NEPS, eu e meu colega Tiago, e ele tem uma pesquisa então envolvendo o programa Primeira Infância Melhor, que é uma pesquisa nacional, então em diversas cidades e capitais diferentes, e onde ele investiga, eles investigam todos os fatores aqueles que melhoram as condições da primeira infância ou pioram e causam desfechos positivos ou negativos posteriormente. É uma pesquisa que ele trabalha, então nosso núcleo trabalha, mas não é eu que coordeno ele. Mas eu trabalho, então, num projeto de uma das cortes de nascimento aqui de Pelotas, onde envolvem isso. A gente tem ensaio clínico randomizado, envolvendo crianças onde estão só acompanhadas, e outras que passam por intervenções diferentes, né? A intervenção essa como leiturinha, ensinar os pais a ler, tem um impacto enorme na saúde das crianças, desempenho escolar, desempenho emocional, mental. Gente, chegou às 16 horas, eu preciso mesmo sair. Tá? Eu acho que você também, né, obviamente, mas eu tenho outro compromisso. Obrigada. Espero ter sido legal, a troca foi muito boa. Agradeço bastante a atenção de vocês e as várias perguntas, que é isso que torna qualquer palestra, conversa interessante. Matheus, eu queria fazer uma pergunta muito rápida, muito prática. Qual é o software que vocês usam? Se vocês usam algum específico para fazer essa questão dos dados, enfim? É o Stata. Tá. Uma outra pergunta também muito rápida. Você fala no artigo sobre a importância da capacitação dos profissionais. Vocês já fizeram isso? Tem aí algum programa, algum protocolo que vocês fazem uso? Um e-mail que eu posso te passar, sim. Obrigada, Matheus. Muito bom. Também Obrigado, tem uma gente. pergunta, rapidinho, eu não vou poder mesmo, estou atrasado para outra reunião, começa às 4, eu fiz isso, né? Marquei uma coisa que termina, mas assim, meu e-mail, então, vou botar aqui de novo para quem não conseguiu pegar, noslevandowski@gmail.com, tá aí, fiquem à vontade, tá, gente? Mesmo, podem enviar e-mail. E, Ana, muito obrigado pelo convite, mas eu não... Obrigada a você, valeu mesmo. Boa reunião. Obrigado, gente. Foi um prazer, tá? Espero que veja vocês outras oportunidades, falar. E, Ana, adorei te conhecer, né? A gente falou brevemente antes, espero que a gente consiga estabelecer uma parceria agora, já que a gente tem temas em comuns, né? A gente trabalhar, daqui a pouco, algum edital, alguma coisa assim, projeto
que faça um câmbio entre os estados, tá bem? Beijo, gente. Vamos conversar sim. Beijinho, Abraços. tchau. Gente, vocês conseguiram identificar se as pesquisas são